Maravilha fazes tu. Deus poderoso, querido Deus, Pai amado, querido Santo Espírito Santo de Deus, Pai. Nesse momento, Senhor, eu vim te agradecer e te louvar, Pai, por tudo que tem feito na nossa vida, Pai. Agora eu te peço a tua graça, a tua sabedoria, Senhor, para ministrar essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, nesse momento, irmãos, a gente vai estar lendo uma palavra. Você que está aí assistindo, vamos estar lendo em Efésios. O Espírito Santo me direciona para a gente estar entrando em assuntos, em batalhas espirituais. Em Efésios 6, capítulo 12. Aleluias. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluias, glórias a Deus. Aqui, queridos, aleluias, Paulo ele escreve Efésios mencionando as batalhas espirituais que nós temos nessa terra. Aqui ele distingue que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau, e havendo feito isso, fique firmes. Olha só, o apóstolo Paulo ele menciona para nós os tipos de inimigos que temos para enfrentar as nossas batalhas espirituais aqui nessa terra. A palavra de Deus ela é bem firme, bem verdade, e ela é mais viva e eficaz do que uma espada de dois gumes que faz a divisa entre a alma e o espírito. O apóstolo Paulo menciona essa palavra que a nossa armadura, meus irmãos, não está. Nós temos que revestir dessa armadura porque o mundo já é maligno, e o apóstolo Paulo escreve que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Existem lugares, irmãos, que nós não podemos ver, que é lugar celestial no mundo espiritual, que o apóstolo Paulo descreve para nós que é onde acontecem essas batalhas espirituais. Sabemos muito bem que o inimigo anda ao redor de nós, que possa devorar, andar como um leão a devorar, procurando alguém que possa devorar. E o apóstolo Paulo menciona nessa palavra em Efésios que nós temos que se revestir da armadura de Deus para resistir o dia mau. Que dia mau é esse? Sabemos que o mundo já é maligno, então todos os dias são mau. Então nós temos que estar perseverante na palavra de Deus, se equipar dessa armadura, aleluias, e revestir o dia mau, ou seja, ficar firme. Ficar firme como assim? É ficar firme na palavra do Senhor, firme nessa armadura. Sabemos muito bem que Deus, Jesus Cristo, ele usou dessas armaduras. Quando entrar em livro de Mateus vai mencionar que o Espírito Santo de Deus, em seguida que ele foi batizado, o Espírito Santo conduz Jesus no deserto para ser tentado pelo inimigo. Mas sabemos muito bem que Jesus ele usou o escudo da fé, como está escrito em Efésios, mas usou também a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Nós temos a palavra para nos defender e atacar o inimigo. Sabemos que temos, irmãos, muitos lugares de batalhas espirituais, em altos níveis, baixos níveis e médios níveis. Batalhas de altos níveis, a gente vai enfrentar muitas coisas que, se nós não tivermos conhecimento, nós iremos perder batalhas. E essas batalhas muitas vezes acontecem em coisas significantes. Preste bem atenção, coisas significantes. Essas coisas significantes podem acontecer em batalhas na mente, muitas vezes, como está em 2 Coríntios, batalhas espirituais. Sabemos que se nós vemos testemunhos de satanista vai falar que muitas vezes eles usam armas para combater, aleluia, para guerrear,
mas sabemos que satanismo eles usam são obras malignas que não provém de Deus, é ao contrário do Evangelho, mas eles usam armas, por exemplo, através de arrebatamento de espírito, quer dizer, viagem astral, aleluia, é contrário, quase comparado que arrebatamento de espírito vem de Deus, quando Deus ele te arranca o teu espírito do teu corpo e consegue te dar uma visão, te dar uma direção em sonho, em visões, é arrebatamento de espírito, é arrebatamento de sentidos, pode dizer que é arrebatamento de espírito, os mesmos sentidos, como diz a palavra, é arrebatamento de sentido, é arrebatamento de espírito, mas o satanista ele consegue arrebatar o seu espírito por conta própria e atacar as igrejas e fazer algum mal em alguma parte do mundo todo. Ou seja, olha o nível que eles conseguem se aprofundar nas trevas para fazer trabalhos, para fazer maldade para outras pessoas. Mas aos olhos deles isso é coisas boas, coisas comuns. Mas sabemos que se nós se aperfeiçoar no Espírito Santo, nós podemos entender que é obra das trevas. E assim como eles recebem sacrifício, eles vão se aperfeiçoando, assim como nós. Quando nós fazemos sacrifício, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós atingimos um nível de graça no Espírito, como o apóstolo Paulo fala em livro de Romanos. Ele fala isso, que nós temos que atingir a estatura do varão perfeito. A palavra de Deus fala isso. Assim como nós evoluímos no Espírito Santo, assim eles, como nos filhos das trevas, eles conseguem evoluir. E o apóstolo Paulo ele fala aqui em Efésios que nós temos que se revestir da palavra de Deus, revestir a armadura de Deus, como em seguida ele fala para que nós estamos firmes, cingidos com nossos ombros com a verdade e vestido a couraça da justiça e o calçado dos pés na preparação do evangelho da paz, mas tomando sobretudo o escudo da fé, que pode apagar os dardos inflamados do inimigo. Ou seja, nós temos que estar firmes na palavra de Deus para que a gente possa apagar as setas, os dardos inflamados do inimigo. Ou seja, todos os dias o inimigo ele tem essa perseverança de nos atacar com setas inflamadas, ou seja, setas inflamadas tentando atingir na nossa mente. Por isso que nós temos que estar revestido do escudo da fé e do capacete da salvação e da palavra de Deus. Que a gente possa, irmãos, estar revestido dessa armadura, como está em Efésios 6. Isso eu estou entrando pouco conhecimento básico da batalha espiritual, mas que nós, esse assunto em Efésios 6, que nós possamos entrar em introdução sobre o estudo de batalha espiritual, que vai ser essa playlist, esse primeiro vídeo da playlist Batalha Espiritual, ao qual o Espírito Santo está me impulsionando a falar, né? E que a gente possa primeiro estar equipando da palavra de Deus, que é o princípio é a nossa base de salvação, é a nossa base de luta, é a base de tudo, é a palavra de Deus. Aí mais profundamente entra o conhecimento do Espírito Santo, que vai nos usar essa base para entrar em níveis mais profundos, onde só o Espírito Santo conhece, onde as coisas que não foram reveladas aos nossos olhos, as coisas que nunca chegaram ao teu coração, nunca tu ouviu, nunca você viu e nunca subiu ao teu coração, é aquilo que está preparado aquele que ama a Deus. É como está em 2 Coríntios, ou as coisas escondidas para aqueles que obedecem a palavra de Deus, que está em livro de Isaías, que o qual o Senhor fala que aqueles que temem a Ele revelará as coisas escondidas, os tesouros escondidos. Glória a Deus por isso. As coisas que estão no profundo do Espírito Santo, é só o Espírito Santo que conhece as coisas de Deus, que está nos lugares celestial, onde o inimigo tenha
tenha escondido nos nossos olhos, no nosso entendimento, onde o inimigo tenha travado, segurado as bênçãos, como está no livro de Daniel também, quando Daniel estava orando, intercedendo, ao qual o anjo satânico bloqueou Gabriel de trazer a revelação para o profeta, mas Deus levantou Miguel, o anjo arcanjo, o anjo de guerra, para liberar a passagem para Gabriel, para vir com a bênção para Daniel, para ser revelado o que estava acontecendo. Olha a batalha que estava sendo travada, e nós agora podemos nos aperfeiçoar nessa palavra e pedir direção para ela, para continuar esse assunto que é a batalha espiritual. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você tiver alguma pergunta sobre batalha espiritual, eu peço que você deixe nos comentários aí, para que nós nos aperfeiçoando, assim como a espada ela se afia com a outra, como está em livro de Provérbios, assim uma pessoa aprende com a outra. E eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui ministrando essa palavra em nome de Jesus.